Boa noite! Olha eu aqui, faz dias que eu não aparecia. Sejam bem-vindos, vou mandar aqui uns convitinhos pro pessoal participar. Vocês, mulherada, querem saber o poder que vocês têm, né? Gostei da escolha do tema. Também gosto de falar sobre o nosso poder invisível, que a maioria das mulheres não sabe que tem, né? Bem-vindo, bem-vinda, Carol, bem-vindas, meninas. Vamos falar sobre o poder invisível das mulheres? E ainda o povo quer empoderar a mulher, né? Quer empoderar as mulheres. Mal sabem o poder que nós temos, né, gente? Vou dar uns minutinhos aí, eu tô tomando meu chimarrão aqui. Boa noite. Bem-vindas, bem-vindas. Preparem as perguntinhas de vocês aí, que vocês me ajudam também, né, com as perguntas. Aí eu direciono mais para aquilo que vocês querem. Estão me ouvindo bem, meninas? O áudio tá bom? Todas estão me ouvindo? Vamos lá, vamos iniciando. Show! Ótimo, obrigada. Muito bem, gente. Vocês escolheram o tema, né? Por unanimidade, praticamente ali. O tema foi escolhido, foi o poder invisível das mulheres. Gente, nós temos um poder que, se a gente soubesse como utilizar este poder, eu digo que o mundo seria muito diferente. A paz no mundo, eu vejo que está na mão das mulheres, não dos homens. Porque somos nós, né, que educamos os homens do futuro. Somos nós, mulheres, que educamos os homens. Então, a gente direciona como serão esses homens conforme a educação que a gente dá. Então, imagina você, mulher, você está me assistindo agora. Você tem filhos, tá? Digamos que você tenha 2 filhos. 2 filhos, um menino, boa noite, boa noite. Você tem um menino e você tem uma adolescente. Você tem um menino de uns 10 anos e uma menina adolescente de uns 15 anos. E aí imagina que de manhã acorda a menina com TPM, mal-humorada, com dor. Você vai lá, você dá um remedinho, você acolhe, você acalma. Acorda o teu menino mal-humorado, porque não quer ir para a escola, porque não quer acordar cedo. Você é mãe, você vai lá, você acolhe ou dá um esporro, dependendo do caso, mas você dá um jeito e aquele menino também se acalma. Teu marido já levanta nervoso porque tem problemas do dia para resolver no trabalho. Você, com um abraço, uma gentileza, você consegue acalmar ele. Agora eu pergunto para você, e seja bem sincero e me responda aqui. Se você acorda mal-humorada e irritada, tem alguém nessa tua casa que consegue te acalmar? Que consegue amenizar o clima? Aqui em casa, não. E na casa das mulheres que eu conheço também não. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós somos a paz e a harmonia no lar. Nós somos a chama. Não tem ninguém, né? Que acalma, não tem. Se a mulher tá da pá virada, gente, não tem, todo mundo sai de perto. Ninguém acalma. Se não é uma mulher consciente e madura o suficiente, tá? Para ela mesma entender que ela não pode descarregar o mau humor dela nos outros, dentro de casa, na família, e se ela não tem consciência que a paz dentro da casa dela é ela é a paz, essa família vira um caos. Sai todo mundo de perto. Não tem aquela fala, né, que diz que quando uma mulher mal-humorada, irritada, põe o pé no chão, até o diabo corre? Então, é mais ou menos por aí. Da mesma forma, uma mulher ciente do seu poder de mulher, do seu poder espiritual também põe para correr qualquer forças do mal. Então, a gente precisa entender o poder que temos dentro de nós, tanto para o bem quanto para o mal, né?
Então, nós temos o poder de acalmar, de harmonizar a família. Nós educamos as próximas gerações, porque se você educa bem os teus filhos, você educa meninos para serem homens gentis com as mulheres e provedores, se você educa meninas, as suas filhas, para serem boas mães, boas esposas e boas profissionais também, mas nesta ordem, o que está acontecendo é uma inversão, tá? E eu já vou falar sobre isso. Se você educa suas meninas para serem boas esposas, boas mães e boas profissionais, para terem sonhos e realizarem também sonhos profissionais, mas nessa ordem que eu tô falando, imagina como que será o futuro. Com crianças saudáveis, sendo cuidadas pelas mães, não mais em creches, homens provedores, educados, gentis com as mulheres, protetores com a família. Tá na mão de quem esse futuro? Tá na mão das mulheres, tá na mão das mães que estão criando os filhos. A gente viu ao longo dos anos uma inversão que foi acontecendo e o feminismo contribuiu muito para isso, tá? O feminismo contribuiu para enfraquecer as mulheres, não para empoderar. Na verdade, hoje a gente vê uma geração de mulheres sobrecarregadas, cansadas, exaustas, tá? Tentando ser o feminino e o masculino da casa, ensinando suas meninas, geração após geração nos últimos anos, ensinando suas meninas a não dependerem de homem, a não precisarem de homens, a serem independentes. Então, o que acontece hoje? Eu venho falando isso já há várias lives, né? A gente recebe hoje o maior número de pessoas que a gente recebe para atendimento são mulheres na faixa dos seus 35, 40 anos, muito bem-sucedidas, financeiramente e profissionalmente, né, muito bem-sucedidas, porém solitárias e muitas desesperadas porque já está passando a idade de serem mães e elas perceberam que elas querem ter uma família, que elas querem ter filhos e o tempo está passando e elas estão sozinhas. Então, deu tudo errado, gente, deu tudo errado, porque não se ensina uma menina a primeiro ser independente. Na verdade, se ensina uma menina a ser uma boa esposa, sim, a ser boa mãe e, sim, busca teus sonhos profissionais também. Mas aí nós temos que ensinar os meninos a serem provedores, porque se você ensina um menino, se você não fortalece o masculino dele, se você ensina um menino que você, mulher, é a mãe e o pai, e que você não precisa do homem da casa para educar teu filho, esse menino não vai ter força para ser um bom marido, um bom provedor, dar conta de uma família, para que a sua esposa possa cuidar dos filhos até eles terem uma idade de ir para a escolinha e depois ela poder realizar seus sonhos profissionais. Então, tudo tem tudo é escolha, né, gente? A gente precisa olhar para isso, é muito importante, porque as próximas gerações estão na nossa mão. E o que a gente quer para o futuro? O que vocês querem para o futuro? Aqui, quem é mãe de menina? O que você espera para tua filha? Você já parou para pensar nisso? Você consegue, você que é mãe de menina, você consegue dizer para tua filha que é muito bom ser mãe, que é muito bom ser esposa. Você consegue dizer isso? Que ela primeiro, ao invés de primeiro, porque a gente ensina não case, não busque um relacionamento, primeiro estude, primeiro tenha uma profissão, depois você casa. E se você pega até a teoria dos setênios, eu não sei quem conhece a teoria dos setênios, você já vai perceber que já está fora de ordem. Porque a gente ali no setênio, eu já vou responder a pergunta aqui. Na teoria do setênio, por exemplo, dos 21 aos 28 anos, seria a idade dos filhos saírem de casa, mais ou menos dentro desse período, né, dos 21 aos 28 anos, tanto menino quanto menina, que saia de casa, porque nesse período é o período de amadurecimento, tá? De maturidade, de ganho de maturidade, de se virar na vida. E nesse período também é um período que começa a namorar e que conhece uma pessoa para lá nos 28 construir uma família, né? Só que aí a gente vê hoje que o que acontece? Os pais, eles mantêm os filhos dentro de casa,
até lá pelos seus 30 anos, pagando todos os estudos e os filhos só estudando e focando só no estudo e na profissão. E nunca incentivando os filhos a construir uma família. Na verdade, dizem, aproveite a vida, não se amarre cedo. E o que é aproveitar a vida? Se não é construir uma família logo e poder ter uma estrutura familiar e poder lá na frente, jovem ainda, com os filhos já crescidos, lá nos seus 40 anos, já ter filho grandinho, já ter uma estrutura financeira boa para poder, com o seu companheiro, sua companheira, aproveitar a vida. É um perigo esse empoderamento feminino. Nós precisamos dos homens. É tão bom precisar dos homens, né? É tão bom, gente. É tão bom ter um homem, um companheiro que tá do teu lado, que te apoia, que provê, que protege a família, que se preocupa com o teu bem-estar. Quando a gente se permite deixar eles se preocuparem, deixar eles nos servirem. Gente, experimentem isso, experimentem deixar. Porque o que os homens mais gostam de fazer é estar a serviço das mulheres desde que o mundo é mundo. Lá no tempo das cavernas, o que eles faziam? Eles iam caçar para trazer alimento para a família. A mulher ficava em casa cuidando dos filhos. Então, desde que o mundo é mundo, o homem está a serviço do feminino. Quem que foi para a guerra? Ai, não precisamos dos homens. Vá lá construir um prédio, você. Vá lá para a guerra, quando tem guerra, quando teve as guerras, lá não foram os homens que foram à frente defender as mulheres e as crianças? Quem vai fazer os serviços mais difíceis que tem não são homens. Obra, serviço pesado, são homens. Imagine um mundo sem homens, nós mulheres. Gente, é tão absurdo assim, e realmente é perigoso esse empoderamento feminino de dizer que não deve precisar dos homens. Nós temos o poder de mudar o mundo. Nós já temos poder, não preciso de ninguém que me empodere. Eu tenho meu poder, eu tenho um poder como mulher, da natureza feminina, de gerar vida, de ensinar, de educar a próxima geração. Eu tenho um poder espiritual dentro da minha casa, eu carrego a chama da fé, a mulher carrega a chama da fé. Nós temos o poder espiritual dentro da nossa casa, que quando a gente toma conta desse poder, a gente consegue mandar embora tudo que é negativo. Às vezes a gente enfraquece e esquece disso. Deixa eu só ler aqui uma fala. Eu fui obrigada a ser pai e mãe, fiquei viúva muito cedo, criei um filho abençoado, hoje ele tem 19 anos, mas o masculino faz muita falta sim. Parabéns, você teve uma força muito grande. Na verdade, você não foi pai e mãe, você exerceu a maternidade e a paternidade. É um pouco diferente, mas eu entendi o que você quis dizer. E esse filho deve ter muito orgulho de você. É importante que você sempre dê o lugar do pai dele na família e no coração. Porque o pai sempre será o pai, mesmo que você tenha tido que exercer a paternidade, né? Às vezes acontece mesmo. Muito bem, então, gente, voltando, tá? Muitas vezes a gente não consegue aceitar que o masculino faça o papel na nossa vida, porque nós fazemos os dois papéis. A gente faz o papel do feminino e do masculino. E existem várias dinâmicas ocultas em torno disso, tá? Que pode ser você ter sido muito conectado ao teu pai, mais ao pai do que à mãe. A mulher precisa ser mais da mãe do que do pai. Pode ser porque você combateu esse masculino, pode ser que você viu o teu pai de uma forma que não foi positiva na relação com a tua mãe. Pode ser que você tomou as dores da mãe, pode ser que você ficou entre o pai e a mãe na relação, contra o pai a favor da mãe. Todas essas posturas e muitas outras fazem com que a gente assuma esse lugar de feminino e masculino. Alguém aqui que tá me assistindo, já viu um homem falar que não precisa, um homem hétero, tá? Que não precisa de mulher? Ou, por exemplo, que tem um filho e ficou com a guarda do filho e ele fala, eu não preciso de mãe para o meu filho, eu sou pai e mãe. Se alguém viu, é um caso raro, porque isso a gente não vê. Porque inconscientemente os homens sabem que não tem esse poder de tomar um filho para ele, tomar um filho da mãe.
Agora, as mulheres, a gente vê falando isso toda hora. A gente vê muitas mulheres falando, eu não preciso de homem, eu sou pai e mãe, eu dou conta, eu não preciso de pai para o meu filho, né? No Dia dos Pais, as mulheres se dando parabéns porque elas são os pães, né? Os pais e mães, isso, essa fala para um constelador é um choque, né? Então, gente, não existe isso, tá? O filho, biologicamente, é constituído pelo pai e pela mãe. Isso que forma a vida. Esse filho é pai, é feito do pai e da mãe, é constituído biologicamente. Agora, exercer a paternidade, muitas vezes, como no caso da Márcia, que mencionou, muitas vezes é necessário que a mãe exerça a paternidade pela falta do pai, como foi o caso, né, de falecimento. Mas também pode ser que um padrasto possa exercer a paternidade. E aqui está outro poder da mulher, ó, prestem atenção. Se você ficou viúva ou você se separou, tá? Vamos falar no caso da viuvez. Você ficou viúva, e aí você casou novamente. E aí você não quer deixar que o teu companheiro exerça a paternidade, porque ele não é o pai. Então, isso já aconteceu. A gente já teve vários casos assim, da mãe dizer, não, você não é o pai do meu filho. Então, deixa que, principalmente meninos, tá? Deixa que eu educo ele, você não pode falar nada. Isso gera um problema tão grande, porque esse menino, ele vai começar a competir com o padrasto, como o homem da casa, e vai gerar uma rivalidade entre os dois. E esse menino também não vai ter uma referência masculina dentro de casa, porque a mãe não deixa. Então, se você casou novamente, deduzimos que você casou com um homem confiável, que não vai agredir teu filho, obviamente, né? Então, você tem o dever de deixar esse seu companheiro exercer a paternidade, deixando claro que ele não é o pai, mas ele pode exercer a paternidade. Você tem que ser cúmplice do teu companheiro e não do teu filho. Assim, o teu filho terá uma referência de masculino, ele vai crescer com um masculino forte e dá muito certo, dá super certo, tá? Deixa eu ver aqui. Um pouquinho sobre hoje tenho minha filha, onde eu sempre coloco regras, sou mais de corrigir e sinto que às vezes estou tirando isso do meu marido. Mas ele, um pouquinho. Tirando isso do meu, mas ele é mais tranquilo, mas tenho de ter colocado ele nesse lugar. Medo de ter colocado ele nesse lugar, dele ser o bom e eu a chata. Tá. O que acontece? Tu tem uma menina. Sempre os pais, um vai ser mais bonzinho, normalmente, né? Os dois não são iguais. Então, cada um é de um jeito. Normalmente, um vai ser mais bonzinho e outro vai ser mais rígido, porque um dos dois precisa educar, né, gente? Então, o que acontece? Quando é menina, se a mãe é mais durona e o pai é mais bonzinho, o risco da tua filha ser a filhinha do papai é muito grande. Então, para que isso não aconteça, porque a menina tem que ser mais próxima da mãe do que do pai, para que isso não aconteça, vocês e seu marido, serem cúmplices. Ou seja, se ele é mais amoroso, você precisa combinar com ele que cada vez que você for firme com ela, ele precisa te apoiar. E se a menina for se queixar para o pai, a mamãe brigou comigo, o pai tem que dizer, eu não quero saber, isso é assunto de meninas, você vai e se acerta com a tua mãe. Eu apoio a tua mãe. Se a tua mãe brigou, tem motivo para ela ter brigado com você. Eu não vou te defender da tua mãe. Entendeu? Porque aí a menina sempre vai ficar no lugar de filha. Agora, se o pai briga com você, se o marido vai brigar, por que você surrou ela? Ou pega ela no colo e diz, mamãe, por que você surrou? Essa criança já vai entrar numa competição com você. Então, já vai dar problema na adolescência, isso é bem problemático. Então, enquanto ela é pequenininha agora, né, é mais fácil de vocês conseguirem deixar ela no lugar dela. Sempre que você chamar a atenção dela, o pai precisa dizer, se a mamãe fez isso, é porque você mereceu. O que você fez?
né? Você precisa ir lá conversar com a mamãe. Se a mamãe te chamou a atenção, você fez algo de errado, né? Ele não pode defender a filha nunca. Não sei se ficou claro para ti? Eu era muito imatura na época, eu optei por não casar novamente. Tá tudo certo, mas você tem o direito de reconstruir sua vida, né? Tem o direito de ser feliz no amor também e viver um novo amor. Aquele amor, o primeiro amor, o pai do seu filho, vai ter o lugar dele na tua história sempre, mas você pode viver novos amores. É jovem ainda, né? Então, gente, estão pegando aqui o nosso poder? Vocês já viram homens terem poderes assim? De mudar a história, de mudar totalmente a história, na verdade, né? Conforme a educação que se dá para os filhos. Então, a mulher, ela pode tomar os filhos para ela. Numa separação, por exemplo, em que a mulher é imatura, porque existe muita mulher imatura, que ela faz joguinho com os filhos e coloca contra o pai, que ela usa os filhos para conseguir o que ela quer. Isso é de uma crueldade absurda, tá? E muitas vezes as crianças vão entrar em sofrimento, sempre, na verdade, vão entrar em sofrimento, e as mulheres não percebem, porque elas estão tão focadas em conseguir o que ela quer ou se vingar do ex-companheiro por ter sido traída, ou sei lá por qual motivo foi, né? Que elas nunca vão olhar a parcela delas, que elas não estão percebendo que elas estão prejudicando os filhos. E os filhos vão pagar um preço muito alto no futuro por essas escolhas que as mulheres têm. Ah, mas os homens não fazem alienação parental? Também fazem, claro que fazem. Os homens fazem sim, mas eles não conseguem tirar um filho de uma mãe, no sentido de forma inconsciente, tá? Judicialmente é outra história, mas eu digo de forma inconsciente, tomar um filho para si só uma mãe consegue. Vou dar um exemplo para vocês. Eu já fiz constelação de pessoa de idade. Um caso de um senhor que nunca conseguiu casar, e o sonho dele era casar. Ele já tinha seus 60, 62 anos, se eu não me engano. Isso fazem muitos anos já que eu fiz essa constelação, mas ela me chamou muita atenção. Porque eu já tinha, na época, estudado sobre o poder da mãe, da mulher, né? Se uma mãe tem 10 filhos e a mãe diz pro caçula, esse é aquele que vai ficar para cuidar de mim, ah, meus queridos, esse caçula vai ter que ser muito forte para poder sair de casa e construir família, senão ele não sai. Então, esse senhor, ele nos procurou porque ele queria, ele sonhava em ter sua família. Ainda, né, querido? Ele sonhava em ter sua família. E a gente fez a constelação, e na constelação mostrou, ele era o caçula de 9 filhos, tá? Todos já saíram de casa, construíram família, o pai faleceu e ele acabou ficando com a mãe. E a mãe dizia sempre, esse vai ser aquele que vai cuidar de mim. E, definitivamente, ela já tinha seus 90 anos, perto de 90 anos, quando ele veio constelar. Hoje ela é falecida. E ele veio e na constelação mostrou, quem aqui conhece constelação em grupo sabe que como funciona essa dinâmica, mostrou a representante da mãe abraçada, assim, com os 2 braços em volta do representante do filho. E ela só dizia, não, é meu. Ela só falava, é meu. E a gente fez vários movimentos ali para ela soltar, ela não soltou. Então, a única forma dele poder seguir seria ele mesmo se soltando, né? Naquela primeira constelação, ele não conseguiu ter essa postura firme. E se soltar não quer dizer abandonar a mãe idosa, pelo amor de Deus. Não é isso. Se soltar quer dizer assumir a própria vida também. É poder realmente construir uma família e continuar, claro, cuidando da mãe idosa, né? Aí a gente fez outra constelação para ele, passou um ano mais ou menos, a gente fez outra. A mesma dinâmica, com outras pessoas, outros representantes, pessoas que nem conheciam. A mesma dinâmica, foi impressionante, assim. Então, ele não conseguia, por lealdade, né? Porque o filho tem uma lealdade muito grande. Ele entendia que se ele se soltasse, é como se ele estivesse abandonando a mãe. E não é isso. Quando a gente se solta, a gente consegue ir para o mundo no sentido de construir a nossa família, tá? Mas como filho, continuar auxiliando. E eu não sei como ficou depois, porque depois eu não tive mais contato, assim, não mora aqui na nossa cidade, né?
Eu só soube depois que a mãe faleceu. Talvez, muito provavelmente, ele conseguiu seguir a vida. Mas tem casos que nem depois do falecimento. Depende da lealdade inconsciente do filho com a mãe, tá? Então, se, por exemplo, foi um caso de um filho que cresceu vendo a mãe sofrendo com o pai, o marido dela, e esse filho tomou partido para defender a mãe, esse filho pode assumir inconscientemente o lugar do pai na casa. Então, ele nunca consegue sair daquela casa, ele nunca consegue sair do lado da mãe, é como se ele fosse o eterno defensor da mãe. Então, essa desordem, ela traz muita bagunça na vida das pessoas. Nós precisamos entender que cada um tem um lugar na família. Que os filhos são os filhos, eles não podem ficar entre os pais, eles não podem defender um do outro. A mulher precisa entender que quando não tá bem o relacionamento, ela precisa buscar ajuda, mas não nos filhos. Ela não pode ir se queixar do marido para os filhos. Os filhos não podem ser confidentes da mãe, tá? Nem do pai, de ninguém, de nenhum dos dois. Tem que buscar terapia, tem que buscar ajuda, porque senão a gente prejudica muito os nossos filhos, porque eles sofrem, porque eles entendem que eles têm que defender a mãe, só que a mãe é adulta. Você é adulta, você escolheu esse marido, você se resolva com ele. Ai, mas eu não tenho força para me separar. Busque terapia, busque ajuda. Se separe se não tá bom, se não é como você quer. E se você não quer se separar, você fique quieta e não incomode teus filhos. Não fique levando queixa para os teus filhos só para você receber afeto, porque é isso que acontece. Porque muitas vezes as mulheres, as mães, para poder receber afeto dos filhos, elas vão se queixar do marido, porque o teu pai não sei o quê, porque o teu pai não sei o quê. E o que os filhos fazem? Caem nessa conversa. E o que acontece com eles? Prejudicam a própria vida. Então, mulheres, por favor, não tirem seus filhos para confidentes. Resolva teus problemas com o teu marido como uma adulta. A gente precisa ir para o nosso adulto, gente, nas relações. Busca terapia, busca ajuda, e se você não quer buscar ajuda, então fica quieta, não reclama e segue a tua vida. Mas os filhos não podem ficar ouvindo queixas da mãe em relação ao pai e do pai em relação à mãe. Eu cito muito mais as mulheres porque ao longo de tantos anos, mais de 10 anos de trabalho com terapia, mais de 20 mil atendimentos, sim, porque eu atendi muita gente já ao longo dessa minha caminhada, eu tive minhas fases de atender mais de 10 pessoas por dia, tá? Então eu já ouvi muita história e eu digo e afirmo para vocês que 90% dos casos de problemas familiares são gerados pelas mulheres, por falta de conhecimento, por questões de traumas de infância, né? Problemas com os próprios pais que não foram resolvidos e que acaba projetando nos filhos, tá? Então é por isso que eu direciono mais as falas para as mulheres. Mas eu não sou contra as mulheres, gente, não é isso. Pelo contrário, eu sou muito a favor de que se tratem, a favor de que reconheçam o seu poder, de que tomem esse poder, sabe? De que assumam esse poder que vocês têm, nós temos. O poder da educação dos filhos, o poder da paz na família, da harmonia dentro de casa, o poder espiritual da fé dentro da casa. Somos nós, mulheres, que mantemos. Porque quando a mulher perde a fé, a família enfraquece. Então nós precisamos, são as mulheres a maioria que vai para a igreja, né? São as mulheres a maioria também que buscam terapia. Então, por quê? Porque inconscientemente elas sabem que o poder da paz no mundo tá na mão das mulheres, não tá na mão dos homens. Entende? Eu desato falar e eu não vejo a hora aqui. Já passou meia hora, me propus a ficar em torno de 40 minutos, meia hora, 40 minutos. Então temos ainda uns 10 minutos pela frente. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre o que eu falei? Sobre a educação das meninas, sobre o poder das mulheres, sobre o tal do empoderamento feminino? Na verdade é o desempoderamento, né? Porque eu acho que tirou todo o poder da mulher. O poder que a gente tinha foi tirando, porque as mulheres foram saindo de dentro de casa, foram para a rua, foram trabalhar, foram estudar, mas ao mesmo tempo o instinto feminino
faz com que elas queiram ser mãe, queiram ter um lar, queiram ter um companheiro. E aí elas têm que exercer essa função dupla, né? Tripla, muitas vezes, que é trabalhar fora, que é estudar, que é cuidar de filho pequeno. E tudo isso sobrecarregou as mulheres. E a gente vê mulheres hoje enfraquecidas, cansadas, exaustas, que não conseguem aceitar a ajuda do marido, que não conseguem ver que se elas passarem para o marido exercer o masculino, fica tudo mais leve. E aí, eu sei que algumas de vocês estão dizendo assim, ah, mas o meu marido não adianta, ele não faz nada. Se eu não fizer, ele não faz. Fica um ano lá parado, as coisas ele não faz. É ou não é? Tem ou não tem isso? A mulher que tem pressa demais nas coisas tá com excesso de masculino. A execução é mais com os homens, tá? A mulher, ela é a criatividade, a comunicação, a harmonia e a criatividade. O homem é o executor. Então, se a gente consegue ficar no lugar só de feminino, o homem consegue ser mais executor e fazer as coisas mais rápido, tá? Então, esse perfil de mulher, assim, que tá sempre com pressa, né, que quer empurrar o homem, tipo, ah, você é muito lento e tal, é uma mulher com excesso de masculino. Como que faz pra gente ir pro feminino, gente? Como? Que é um desafio, né? Eu também tenho um pouco disso. Já tive muito mais, mas fui me policiando e hoje tá bem mais leve isso. Hoje eu vejo o meu marido muito mais forte para fazer as coisas e muito mais rápido do que era quando eu ficava com pressa antes. Então, como que a gente faz para ir para o feminino? Eu vejo que antigamente era um pouco mais fácil, por conta de não ter também internet e redes sociais. A gente fazia muito mais os trabalhos manuais das mulheres. Então, o bordado, a pintura, o crochê, o tricô, tudo isso hoje, assim, poucas pessoas fazem, poucas mulheres fazem, né? A gente acaba entrando na internet e passa muito tempo ali, perde muito tempo com isso. Mas trabalhos manuais, pintura, expressão da arte, né? É muito da mulher isso. Então, os trabalhos manuais